Hoje o texto é muito difícil de encontrar, eu acho, tá bom? É no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Apocalipse 22, 21. É o último versículo da Bíblia. Amém? Nós vamos ler então Apocalipse 22, versículo 21. Vamos lá? Todo mundo junto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Como diz aqui no Paraná, de novo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e também gostaria de ler no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como de um deles. E vendo Elias, se levantou e, para escapar com vida, fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vocês devem estar perguntando o que um tem a ver com o outro. Um versículo tem a ver com o outro, né? Irmãos, eu gostaria de primeiro fazer uma diferença entre o que é a graça de nosso Deus e a sua misericórdia. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Lá no grupo familiar nós discutimos isso aí, acho que no retrasado. Graça é misericórdia. Deus não nos dá o que merecemos. Misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. O que a gente merecia? Porque o salário do pecado é todos pecaram e estão separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. E graça? Graça é aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. Misericórdia. Deus não nos dá o que a gente merece. Graça. Deus nos dá o que a gente não merece. Sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua fidelidade. Isto Deus nos dá, seu cuidado. Isso chama-se graça. E as pessoas têm uma ideia de graça, que a graça é só para o momento da salvação. É algo que a gente ganha na salvação e pronto, já temos a graça. Enfim, não temos que fazer mais nada, já temos a graça. É uma ideia um pouco errônea. Ela é incompleta. Ela não está errada, mas ela está incompleta. Tem um versículo na Bíblia que eu acho que vocês sabem. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça está sim. É por causa da graça de Deus que você falou: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Foi por causa disso, da graça de Deus. Aquele foi o Espírito Santo que veio em você e falou
como você e eu estávamos errados, nós estávamos longe de Deus, nós reconhecemos isso e falamos: Jesus, Tu és meu Senhor e o meu Salvador, eu preciso de Ti na minha vida. Nesse dia veio a graça de Deus sobre nós. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela tem uma coisa a mais. Ela não é só para a salvação. Eu gostaria que nós lêssemos em Hebreus. Nós vamos ler bastante a palavra. Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Obrigado, irmãos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que a graça de Deus faz, irmãos. Existe um trono, o trono da graça, e que nós temos que entrar lá por oração. A graça, ela nos dá um empoderamento. Olha essa palavra, sei lá se existe, irmãos. Mas ela dá um empoderamento para que nós passemos nas situações difíceis, nas tentações. A graça de Deus, quando nós erramos, pela graça de Deus sobre nós, nós temos o perdão. Mas Deus quer que a gente saia dessa dimensão só do perdão. Deus quer que a gente use a graça dele como poder dele. Não é socorro em momento oportuno? Cheguemos confiadamente ao trono da graça, para a gente encontrar socorro em tempo oportuno, meu irmão. Nós temos que chegar diante de Deus e orar: Senhor, pela Tua graça na minha vida, Senhor, me dá forças para enfrentar essa situação difícil, essa tentação. Irmãos, tem horas que a nossa força, se você confiar na sua força, nós vamos ter uma grande chance de errar nos momentos de tentação. Quando você está precisando de um dinheiro, e eu não sei, na minha época, né? Não sei como é que está agora a situação, eu viajei esses tempos aí, era meio diferente, mas quando tinha o cobrador dentro do ônibus, ou dentro da Kombi, não era van, era Kombi só. E teve um dia que eu queria ter um dinheiro para um lanche. E aí, eu dei o dinheiro da passagem certinho, e ela me devolveu o troco. Uns poderiam estar pensando: oh, glória a Deus, Deus ouviu as minhas orações, Deus viu o desejo do meu coração, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Você está lá, precisando acertar aquela questão na prova, tudo, você está ali quebrando, só falta aquela questão. Passa uma pessoa, viu que você estava fazendo aquela questão e joga num papelzinho assim, bem discretamente, a resposta na sua frente, num papel. Aleluia, Senhor. Como a gente, nessa situação, meu irmão, na situação aonde se acha que o diabo foi tentar Jesus no momento quando ele estava com fome, meu irmão. Jesus passou, por isso que ele é o sumo sacerdote e suportou essas aflições. Então ele sabe, ele foi tentado em todas as áreas, o Senhor Jesus. Foi o homem mais tentado na face da terra. Então ele sabe o que é uma tentação. Você acha que ele estava com o estômago, meu irmão, 40 dias sem comer.
E o diabo vem, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Meu irmão, e a gente lê a Bíblia, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, amém. Irmãos, a gente não sabe que para sair aquilo, para sair a palavra de Deus, de dentro do Senhor Jesus, é porque ele estava em comunhão com o Senhor, e ele estava se entregando para Deus. Ele estava orando, buscando no trono da graça, forças para resistir àquela tentação. O Senhor Jesus sabe, e Ele venceu as tentações. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele sabe como vencer essa tentação, essa dificuldade que você e eu estamos passando. Porque Ele viveu na pele. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele viveu, então nós podemos confiar nele, porque ele tem vitória, se nós nos submetermos à sua vontade. Ele tem a estratégia certa para nós não cairmos na tentação. E eu queria abrir um adendo aqui. Meu irmão, o diabo ele foi para Jesus e falando, se tu és o Filho de Deus, não é isso? Ele estava querendo colocar em dúvida em Jesus o quê? A sua identidade. E isso o diabo continua fazendo conosco tantas vezes. Quando a gente lá está naquela situação, naquele lufa-lufa, tal, e você fala assim, Deus me abandonou, eu não sou mais filho de Deus, eu pequei, Deus não me ama mais, eu não consigo fazer, Deus me chamou para fazer, mas eu não consigo. Por que Ele me chamou? Será que Deus me chamou? Isso só acontece comigo? Quantas vezes nós vamos fazer algumas coisas e nós nos achamos incapazes e falamos, será que foi Deus mesmo que me chamou? Meu irmão, nós temos que começar a nos posicionar em quem somos em Deus. Ouvir menos o que as pessoas acham de você e ouvir mais o que Deus acha de você, porque o que Deus acha, essa é a sua verdadeira identidade. Deus acha de você uma pessoa que valeu a pena morrer. Deus ama toda a sua criação. Deus ama a árvore porque foi Ele que criou. Deus ama os animais porque foi Ele que criou. E quando Ele criou o homem, tudo que Ele criou, Ele falou, é bom. Quando Ele criou o homem, é bom, é muito bom. Então, você tem valor, Ele não queria que você ficasse longe dEle. Mas para de ouvir o que o diabo está dizendo, o que os outros acham. E se preocupe o que Deus acha de você. Essa é a verdadeira vida. E aí você vai ter paz. Porque enquanto você ficar vendo o que os outros estão achando, você vai ficar com essa ansiedade no seu coração. E Deus não quer isso para você e nem para mim. Nós temos que viver naquilo que Deus acha de nós e pronto. Eu só queria escutar um amém. Obrigado, mas glória a Deus. Nós temos que parar com isso. A nossa identidade é aquilo que Deus fala quem você é. Primeiro, você tem valor. Segundo, você é uma pessoa que Deus derramou a graça dele. E quando a gente fala assim, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho forças. Paulo não falou isso? Senhor, afasta de mim esse problema, Senhor, esse tal do espinho da carne aí que a gente lê na Bíblia, né? Afasta esse problema de mim, Senhor, em nome de Jesus, afasta, Senhor. E o que Deus respondeu? A minha graça
te basta. Eu gostaria de falar da identidade, então, só o versículo da identidade. 1 Coríntios 15:10, para ficar bem firme. Mas pela graça de Deus, olha o que o Paulo disse, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. O que interessa é nós guardarmos a graça de Deus. Graça, para quem está anotando aí, o grego é claris, que quer dizer júbilo, alegria, aceitação, carinho desejado, benefício, gratidão. A graça do Senhor Jesus não só traz perdão, mas traz alegria e gratidão. Aleluia. Mas teve uma pessoa que tinha a graça de Deus, e a mesma pessoa que nós pregamos, falamos dos níveis, lembra da pregação dos níveis, que Deus é um Deus de níveis? É o Elias. O Elias, quando Acabe falou para Jezabel tudo o que Elias tinha dito, aí Elias pegou, Jezabel pegou, e mandou um mensageiro, não foi nem ela, foi o mensageiro falar para Elias: olha, eu vou fazer com você o que você fez com os 400 profetas. Em outras palavras, eu vou te trucidar. E eu não vou ter sossego enquanto eu não fizer isso. Elias, aquele mesmo homem que enfrentou 400 de Baal e 450 de Azera, ele pisou fundo. Vazou. E aí ele saiu de lá e foi para o deserto, lá para a cidade de Berseba, deixou o moço dele: você fica aí, eu vou sozinho. E foi lá para o deserto e entrou numa caverna. E ele falou: eu quero morrer, chega, já, acabou. Zé fini, não aguento mais. Estou jogando a toalha. Chega, já é demais. Chega. Já é demais. Já tudo que passou. E é fome. Depois fui lá. O Senhor me alimentou lá no Ribeiro. Depois acaba a água no Ribeiro. Eu vou lá para... acho que ele lembrou tudo. Vou lá para Serepta. A viúva lá não queria me aceitar. Depois me aceitou. O Senhor me ajudou. Depois fui lá para os profetas de Baal. Tudo. Depois de tudo isso, ainda tenho que escutar isso. Chega. Eu não aguento mais. Só eu te sirvo, Senhor. Ninguém mais está te servindo. Todo mundo te deixou. Deus, você já fez, você que faz academia, que malha. Tá bom? Como é que é eu que fazia muito supino, né? Você pegava... irmãos, acredite se quiser, eu era tão magro, mas tão magro, que a mama teve que fazer gemada para engordar. Verdade. E aí eu fui, eu estava crescendo muito rápido, como é que é mesmo? O ortopedista falou que eu tinha que fazer exercícios. E era musculação, porque eu estava muito magro mesmo, era magro, mas magro. Aí eu tive que fazer, não era por luxo nem, né? Era para aumentar um pouquinho. Eu lembro que a gente tinha que fazer, era erguer o peso e depois relaxar, não é isso? O exercício é erguer e relaxar, certo? Todo exercício, não é aquele negócio que você fica assim, na metade do caminho segurando. Mesmo quando você está correndo com peso, você relaxa o braço. Você não fica o dia inteiro. Você está lá com peso. Você fazer isso com peso de 10 quilos,
É uma coisa. Agora, você ficar assim o tempo todo carregando, o que vai acontecer logo com você? Você vai entrar em fadiga muscular, para não dizer dor, vai começar a fazer mal em vez de fazer bem. Irmãos, estas coisas que eu vou dizer são pesos que nós carregamos e não soltamos. Apenas pegamos ele e pá. E a gente fica com ele ali andando, a gente não solta. A gente fica com ele carregando. Por isso é que a gente começa a ter dor, começa a ter desânimo, começa a ficar assim como Elias. Entramos muitas vezes em depressão. Um dos pesos que nós carregamos, depois eu vou dizer qual que é o peso certo que nós temos que carregar. Um dos pesos que nós carregamos e não soltamos é a autopiedade. Ai, eu sou um desgraçado. Ó dia, ó céus. Tudo tá ruim. Tadinho de mim. Ninguém olha para eu. Como a autopiedade te faz ficar, meu irmão, sem forças. Como ela tira. Meu irmão, você acha que Deus não te ama? A graça de Deus já não basta para você? Claro que a gente gosta de receber. A gente foi feito assim, como Deus. Deus não quer que pessoas amem a Ele? Sim ou não? Não é até um mandamento? A gente não tem que amar o nosso irmão como a nós mesmos? Certo? É um mandamento, tá certo. Só que tem pessoas que ficam exigindo isto. E começam a ter dó delas mesmas. E isso não tem te avançado, meu irmão, na vida espiritual. Tem te atrasado. Deus é um Deus que quer fazer coisas através de você, mas você fica carregando esse peso. E não sai do lugar. É um peso que Deus não quer que você carregue, a autopiedade. Elias estava carregando esse peso e ele fugiu de Jezabel por causa da autopiedade. Ele não conseguia enxergar as coisas, tanto que quando Deus foi falar com ele, Deus falou assim: Elias, quanto ao assunto que você só está me ajudando, olha, fica frio, tem mais 7.000 que não se dobraram perante Baal. Você não está sozinho. Tem alguém orando por você. Aleluia, tem alguém orando por você. Muitas vezes você pensa que não, mas tem. Tem. O Senhor não deixou nós sozinhos. Não tem autopiedade. A outra coisa, meu irmão, medo. Medo é uma coisa impressionante. Você sabia que eu acho que também Jezabel estava com medo? Pastor, o senhor está viajando na maionese. Meu irmão, Elias estava com medo. Isso sem dúvida. Agora, Jezabel, por que não foi ela e foi matar Elias? Não foi com uns 100 capangas e foi mandar Elias. Mandou um mensageiro. Eu não sei quem que está pior na situação. Medo. Medo também, meu irmão, é um peso que muitas pessoas estão carregando e Deus não pediu para carregar. E se eu for fazer isso, vai acontecer aquilo. E se eu for sair do lado de fora de casa, vou morrer. E se eu pegar ônibus, vai furar o pneu do ônibus. Estou tão azarado que se eu pegar um copo ainda vai estar furado. Meu irmão, medo
Quantas pessoas vivem com medo? Isso tem feito você regredir espiritualmente. O medo. O medo às vezes vem, meu irmão, vem. O medo vem para qualquer um, vem para mim também. Vem para mim também. Só que o que vamos fazer com o medo é isso que nós temos que entender. Jesus, vai para outra terra porque Herodes está querendo matar o Senhor. Paulo, não vai para Jerusalém porque vão te matar. E ó que deu certinho, Paulo. Paulo, não vá para Jerusalém porque querem te matar. Qual foi a resposta de Jesus? Avisa aquele homem lá, na Bíblia está escrito até raposa velha, né? Avisa aquela raposa que hoje eu trabalho para o meu Pai, amanhã eu continuo fazendo milagres e pregando a palavra. Jesus sabia o que ele era, o que ele estava fazendo e para onde ele devia ir. Você sabe quem você era, o que você está fazendo e para onde você tem que ir? Meu irmão, você e eu temos que crer mais na graça do Senhor. Meu querido, não é por nossas forças que nós merecemos o céu. É pela graça dele. Não que nós temos direito de ficar pecando, meu irmão, mas em nome de Jesus, não é por nossa, porque eu faço isso ou faço aquilo que eu vou ser, que eu sou de Deus ou sou salvo. Mas porque sou salvo, eu faço isso e faço aquilo para agradar ao Senhor. Aí você vai ter paz, em vez de ficar com medo, carregando esse peso e tendo falta de paz. Outro peso que Elias estava carregando era o peso da murmuração. Esse pezinho. E a gente, toda hora, quando abre a boca, tem gente que só abre a boca para reclamar. Você já viu? Já conversou com gente assim? Não estou falando que às vezes isso não acontece com a gente. Acontece, meu irmão. Acontece comigo. Eu sou homem de carne e osso. Eu não... Aquele negócio que eu sempre falo, que onde a gente pisa, onde Isaías pisa, onde eu piso, nasce uma florzinha, é mentira. A gente chora junto. A gente tem que chegar e buscar no trono da graça forças para continuar. É por causa da graça do Senhor. Esses pesos não são para você carregar. Para de reclamar. Vamos parar, meu irmão, de reclamar. Vamos, Senhor, olha, eu não sei o que fazer nessa situação, Senhor, mas eu busco em Ti, Pai, me ajuda. Mas eu já fiz isso, pastor Ricardo, eu já fiz isso. Não adiantou o quê, meu irmão? Se você não desistir, você vai ver a hora certa Deus agindo. Na hora certa Deus agindo. Meu irmão, nós temos que crer na palavra que a graça de Deus nos basta. Nós temos que começar a crer nisto. Nós temos que começar a buscar essa graça diariamente. Sabe por quê? Porque senão a gente vai cair nessas tentações que eu falei para você, do medo, da autopiedade. Nós vamos cair nessas tentações. Como é que é no Pai Nosso? Uma coisa que eu percebi esses dias, olhando o Pai Nosso, é muito interessante, né? São coisas, a oração do Pai Nosso não são meras repetições, mas algumas coisas que nós temos que pedir diariamente para Deus. Uma delas é o quê? Lembra na oração do Pai Nosso? Qual é uma coisa que nós temos que pedir diariamente? Uma coisa que todo mundo lembra. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Meu irmão, quem te alimenta, quem me alimenta, fisicamente e espiritualmente, o pão nosso de cada dia não é só o pão, comida. É o pão nosso, com licença, Marcos. É o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.
Esse pão nós não podemos esquecer de comer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está aqui. Senhor, tu tens uma palavra para mim nesse dia. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. Obrigado. Uma coisa que nós temos que pedir diariamente para Deus: perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, é diário. É diário. É diariamente isso. Diariamente as pessoas ofendiam Jesus, não é verdade? E Jesus estava magoado. Ninguém ama. Caramba, a gente faz tudo, faz milagre. É cego que é curado, endemoniado, ainda reclama. Caramba, que horror. O que esse povo quer? Jesus falava assim? O problema não é a circunstância, meu irmão. Nós vamos ser tentados. Nós vamos, infelizmente, nós somos injustamente ultrajados. Somos injustamente falados mal. Todo mundo passa por isso. Todos nós passamos por isso. Isso é inevitável, meu irmão. Mas o que nós fazemos com isso dentro de nós, é isso que vai fazer a diferença. Isso é que vai fazer a diferença. O que nós fazemos? A gente tem que perdoar logo, meu irmão. Irai-vos, mas não pequeis. Todo mundo conhece essa palavra. Irai-vos, mas não pequeis. Só que embaixo assim tem um negocinho que está escrito assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe aquele negócio? Casais. A gente discute, não discute? Meu irmão, só eu discuto, estou me sentindo mal, irmão. Eu sou muito imperfeito. A gente discute. Às vezes sai umas faísquinhas, mas a gente se ira. Só que aí, se você... Qual que é o nosso erro? É dormir em posição de X. Um com o bumbum virado para o outro, assim. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Não olhando para... Não conversando, dormindo chateado. Isso quer dizer, dormindo com amargura. Meu irmão, puxa, tem até um versículo que diz assim: não deixe a raiz de amargura brotar. Porque as pessoas, elas... Puxa, deixa eu ler esse versículo. Esse eu tenho que ler. Misericórdia. Aqui, Hebreus 12, 15. A amargura, ela nos priva da graça de Deus. Olha lá. Eu não acredito num negócio desse. Olha lá. Vamos ler. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Meu irmão, eu sei que esses assuntos são assuntos que pegam todos nós em algum canto. Nós não podemos dormir com... Principalmente, eu estou falando com os casais. Não durma em ira com a sua esposa, com o seu marido. Quando o negócio está preto, é normal, viu, irmãos? Irmãos, estou falando com os irmãos agora. É normal. Quando a situação está preta e a gente quer resolver, a esposa geralmente fala assim para nós: então ora. Vamos orar. Então, mas você ora.
E às vezes a gente está sem aquela força nenhuma, né? A gente vai orar, começa aquela oração: Senhor, tem misericórdia. A gente tem que orar assim mesmo. Começa, parece uma oração bem xoxa, né? Mas aquilo tem um poder, meu irmão. Porque Deus, a gente vai falando com Deus. E aí Deus começa a agir. Quando a gente perdoa, Deus vai tomar a liderança. Quando a gente perdoa, você abre uma porta para Deus agir naquela situação. Isso serve também para as outras áreas da nossa vida. Meu irmão, a amargura nos priva da graça de Deus. Coisa séria, não é? E outra coisa que é diária, que a gente tem que orar todo dia, é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É todo dia, meu irmão. Você sabia que quando você... Eu tenho feito isso, meu irmão. Não estou falando que é regra de fé, ou está escrito na Bíblia para fazer, mas eu tenho feito isso e tem dado certo para mim. Vamos pensar assim. Antes de você sair, tocou o alarme. Blim, tocou aquela música. Blim, 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 né? Cada um tem sua música hoje em dia, né? Antes era tudo uniformizado, era pi, 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 né? Hoje todo mundo tem uma música diferente. Aí, a gente, quando toca a música, desliga o negócio e já sai, já vai voando pro bem. Meu irmão, não faça isso. Quando você acordar, desliga. Ora. Senhor. Porque às vezes a gente acorda com aquele negócio assim. Você dormiu tão bem, quando você acorda. Ai, que chato, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro, né? Então, aí, meu irmão, sabe o que é isso? É o diabo tentando roubar a tua paz, tentando colocar ansiedade dentro do seu coração. Em vez de você falar assim: eu não queria que existisse hoje. Quando a gente... Não é só segunda, irmão, tem mais dias aí. Aí você ora assim: Senhor, a tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor me fez. Eu me alegrarei nele. Senhor, Senhor, me ajuda nesse dia. Me dê forças para falar com quem o Senhor quer que eu fale. Senhor, abençoa esse dia, Pai. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aí você bota o pé no acelerador e vai. Mas não saia da sua cama sem fazer isso. Senhor, vá na minha frente, Senhor. Abençoe esse dia. Aí você bota o pé no chão e vai. Faça isso. Não tem idade. Não tem contraindicação. Meu irmão, porque o que Deus quer que a gente carregue? O fardo de Jesus. Que na verdade é leve, é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está incutida o quê? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós temos que soltar aqueles pesos e pegar somente este para nós. Nos enchermos da graça de Deus. Só. É isso que Deus quer. Eu sei que eu falei tantos assuntos, tantas coisas, meu irmão, mas tudo para te dizer que o que Deus quer que a gente carregue, o que Deus queria que Elias carregasse, era assim: ó Elias, come. Não tinha nem conversa com Elias. Primeiro você come. Teve que comer 2 vezes. Aí depois disso foi para um outro lugar, andou 40 dias, foi para um outro lugar e lá Deus falou com ele. Na calma. Muitas vezes Deus faz isso conosco também. Mas aí quando a gente volta para o jogo, saiba que naquele mesmo lugar você vai ser tentado, meu irmão. Naquela mesma prova você vai passar outra vez.
Porque quando a gente não passa na prova a primeira vez, recuperação. Exame final. DP dose, irmão. Aí, se você não passar, é outra vez, Deus vai te tirar, Deus vai falar com você, você vai voltar, até você e eu passarmos naquela prova. Deus quer que a gente carregue a graça dele. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Meu irmão, agora, quando é mais simplesmente do que um ritual, quando que nós falamos assim, que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Quando você fala para o seu irmão, graça e paz, meu irmão, valorize essa palavra. E que essa graça possa estar na sua vida. Que você leve essa graça para o seu dia a dia, todos os dias. Porque muitas vezes, Mariana, muitas vezes, Deus vai deixar que pessoas cheguem para você. Eu estou usando ela como exemplo, mas é para todos nós, tá bom? Deus vai permitir que pessoas cheguem para você. E você vai abençoar essas pessoas com a graça de Deus. Como é uma bênção você dizer. Eu aprendi isso com um colega. Eu fazia, mas um colega médico cristão também. Toda paciente, mesmo que se a paciente tivesse quebrado o pau com ele, né? Se o paciente tivesse quebrado o pau com ele, ele falava, Deus te abençoe. Para todos os pacientes. Faz diferença? Faz, meu irmão. Faz. Mas ele não é cristão, ele vai aceitar? Problema é dele. Se ele não aceitar, a bênção volta para você. A bênção volta para você. Abençoe as pessoas que Deus mandou para perto de você. Não amaldiçoe, abençoe. Abençoe. Abençoe os crica e os não crica. Abençoe. Se você está aqui dentro e ainda você escutou a palavra, você falou, mas eu não tenho ainda nem essa graça para minha salvação. Eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu quero receber essa graça na minha vida. Eu quero ser salvo, eu não quero mais comandar a minha vida na minha cabeça. Eu quero que essa graça me guie todos os dias e faça parte da minha vida. Calamaia.